Eu já estou com o Dr. Egmar Martins, porque hoje nós temos um assunto muito sério a tratar. Vamos falar um pouquinho a respeito de IST. Por que não DST? Doenças sexualmente transmissíveis. IST. Nós vamos falar um pouquinho de sífilis, que é o assunto do momento. Vamos falar um pouquinho sobre gonorreia, o que é sífilis, o que é gonorreia e um pouquinho do HIV. E numa outra oportunidade, o Dr. Egmar vem e nós vamos dar sequência nesta matéria, tá, Dr. Egmar? Tudo bem? Boa noite. Tudo jóia, tudo perfeito. Tudo certo? Tudo certinho, tudo certinho. Como que foi a sua viagem? Porque a última vez que você me deu entrevista, você viajou, você foi para o exterior. Foi ótimo. Eu já fiz o outro também já. Não tem que viajar, né? Já faz bem para a alma. Foi maravilhosa. Eu tirei 2 semanas de descanso, fui para a Europa. Fui para lá, e fui visitar um amigão meu de infância. E daí conheci 15 dias lá? 15 dias certinho. Aí eu volta pra luta normal. E assim, até mais ou menos aí o começo do mês passado, estivemos daí na Argentina, em Mendonça e Buenos Aires, assim. Eu gosto de falar disso daí porque assim, a gente procura países mais distantes e a América do Sul é linda. A América do Sul, como diz a doutora Gláucia, é emblemática, entendeu? Então, assim, abraço, Cláudia. Foi muito um passeio assim, maravilhoso mesmo. Onde passeio você encontra um bom vinho. Maravilhosos, né? Então, eu gosto de vinho. Para quem gosta, gosto de vinho seco. Um lugar certo. Vinho tinto e seco, né? Lógico. É um lugar histórico, né? Então, conhecer tudo que faz parte daquele contexto é uma coisa muito boa. É bom, vocês viajaram juntos, né? Viajamos juntos. Abraço, Cláudia. Foi mais gente com você. Pessoal bom de viagem. Pessoal bom de viagem. Dr. Egmar, vamos começar pela sífilis. O que é sífilis? A sífilis, ela faz parte do pacote das infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, assim, é uma doença de contágio direto. Então, assim, o que a gente está vendo hoje aí é o contágio através de relação sexual. E a sífilis, hoje a gente fala tanto dela porque ela voltou com força total. Então, nós tivemos um momento aí mais crítico, né, dessa doença, porque nós tivemos o nosso arsenal terapêutico em desvantagem, né? Houve aí um momento que nós não tínhamos Zetacil, que é a penicilina, para tratar a sífilis, que de certa forma é um tratamento simples, então isso acabou dificultando um pouco para nós. Mas assim, hoje a gente fala muito sobre sífilis por conta da epidemiologia dela. Então a incidência dela aumentou muito, né? A incidência aumentou bastante. Então, apesar da literatura, ela vir assim com uma forma meio que clássica de apresentar a sífilis, ela também tem pessoas que o quadro clínico é variável. Então, nem todo mundo vai apresentar aquilo que se espera que se apresente, né? Mas, falando sobre sífilis, é uma doença, uma infecção sexualmente transmissível e que, assim, e o nome já diz tudo, né? Então, ela tem uma forma de transmissão sexual. De um modo mais literário, a sífilis ela tem 3 divisões, né? Então a gente tem a sífilis primária, secundária e a terciária. E cada uma delas tem assim uma característica clínica diferente. Então só assim, dar uma lapidada em cima, um en passant, como dizem. Então assim, a sífilis primária ela vem não para todos, né? Ela pode vir apresentada com manchas de uma coloração acastanhada, pode estar na palma da mão, pode estar, por exemplo, na região dorsal, né? Isso como ela está bem... Isso, assim, no curso, também, né? Não, no curso da doença, no contexto de sífilis primária, né? Uma sífilis secundária, ela vai ter já uma outra apresentação, ela pode vir, por exemplo, já com alguma manifestação tegumentar, né? Um pouco mais evidente, às vezes até com lesões, você pode vir. E já a terciária é aquela que é mais complexa mesmo, né? A terciária, infelizmente, a gente acaba fechando esse diagnóstico porque a pessoa já evoluiu com algum dano neurológico. É o que a gente chama de neurosífilis, tá? É o que a gente chama de neurosífilis. A sífilis primária também ela pode vir apresentada com lesão. Uma lesão que lembra até afta, né? As aftas de cavidade oral, só que você vai encontrar isso em região da genitália, pênis ou região vulvar. Então, ela pode se apresentar assim, com lesão propriamente dita parecendo uma afta, ou com manchas, que a gente chama de mácula, né? Ou já na fase mais evoluída, na fase mais tardia aí, esse quadro de neurosífilis. Isso resumidamente, né? O que nós tivemos assim, teve um momento aí também, que a gente começou a ter muitos senhores idosos, muitos homens, né?
pessoal terceira idade. E começou a apresentar, eles vinham para nós, assim, por exemplo, com uma situação, um quadro demencial, e dentro do estudo do paciente, do que a gente chama de screening, eles faz parte pedir exame de sífilis. Então a gente pede o VDRL, né, que é o exame que você consegue fazer o rastreio da sífilis. Porque alguns homens estavam desenvolvendo alguma alteração neurológica por conta da doença, entendeu? Teve lá no passado, a doença não desenvolveu ou apresentou alguma lesão, aquilo foi autorresolutivo, e numa fase mais tardia, pela própria processo da velhice, como isso, pode usar esse termo. Então, assim, na fase mais tardia, começa a desencadear os sintomas neurológicos. Como herpes. Não como herpes, os sintomas neurológicos, a gente não vai achar nada corporal, entendeu? Daí ele pode apresentar quadros supostamente demenciais, né? Ele pode ter até meningite, por exemplo, uma meningite aí, e ter sintomas característicos, isso numa fase bem mais tardia. Então, assim, que é a que a gente chama de neurosífilis, não é o sífilis terciária, né? Então, assim, isso hoje, para poder investigar melhor uma pessoa idosa, quando vem com esses sintomas aí de quadros supostamente demenciais, a gente tem que excluir sífilis, por exemplo. A gente tem que excluir. Aí até as pessoas perguntam, mas por que o idoso, né? A gente vive de história, né? Então, assim, hoje, homens mais velhos, lá na fase da adolescência deles, da juventude, tem toda aquela questão cultural do homem, né? Sair em busca do sexo, de ser forçado pelos mais velhos. Nós não tínhamos preservativo, não tínhamos, assim, noção da doença como se tem hoje. Então, infelizmente, né, apresentam complicações nesses tempos atuais, né? Agora, no caso de sífilis, qual que é mais fácil tratar? A mulher ou o homem? O homem é mais visível, né? Não, é que assim, dependendo, por exemplo, quando da ele situação... já está, claro, contaminado mesmo, com feridinhas, né? Isso, você pode ter lesões ali aparentes, mas tem pacientes, por exemplo, que as lesões podem estar um pouco mais ocultas. Se nós pegarmos aí a pessoa que pratica sexo anal, ele pode ter lesão também em região anal e pensar que é outra coisa, entendeu? Pode imaginar que pode ser uma fissura anal, alguma perfeito, coisa assim. Algo mais simplista e pode não ser isso daí. Você pode ter um desenvolvimento de alguma retite, que a gente chama que é uma inflamação do reto. Então, tudo isso tem que ser melhor avaliado. De modo geral, o tratamento é o mesmo. A gente trata com penicilina injetável, intramuscular. Então, esses protocolos são já pré-estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Por isso tem que estar na nossa mão a medicação, né? E a penicilina, por exemplo, as pessoas têm medo, né? Porque ela dói, que é a famosa Zetacil, mas assim, é necessário. Existe uma segunda arma, né? A gente tem assim, uma outra linha de tratamento, que é a antibiótico terapia também, mas uma outra família de antibióticos, que também é utilizado, só que é via oral, né? Então, para aquelas situações que a pessoa, teoricamente, é alérgica à penicilina. Até porque eu falei teoricamente, né? Eu estive participando de um congresso recentemente, uma atualização em São Paulo, isso foi no mês de setembro, e uma colega especialista lá em alergologia, ela trouxe vários estudos assim, que eles colocaram meio que de escanteio a questão da alergia à penicilina, entendeu? Eu sempre falo assim que a gente aqui no interior te respeita muito o que se ouve, o que se fala em São Paulo, porque eles estão ligados com o mundo, né? São Paulo é o mundo, né? Só que a gente fica um pouco assim receoso, porque eu já vi paciente fazendo reação tegumentar após o uso da penicilina, fazendo aquelas placas, né, urticariformes, assim, tudo avermelhada, o famoso empipocado que as pessoas chamam, né? Sim. Mas então ninguém arrisca, fala não, ninguém vai ser alérgico. Já vi paciente fazendo reação alérgica com nimesulida, que é um anti-inflamatório. Então, de certa forma, a gente tem esse zelo com o paciente que verbaliza, olha, fiz uso de penicilina e tive reação. Então, a gente não quer fazer o teste com ele de novo, né? Então, a gente tem uma segunda linha terapêutica. Então, de certa maneira, o tratamento vai ser a mesma coisa para o homem e para a mulher, entendeu? Ambos podem ser tratados na mesma intensidade. Agora, às vezes eu fico pensando, a sífilis, né? Tanto se falou já no passado, e ela voltar, força total, assim, por que isso, né? Já foi falado muito, tivemos muitas informações a respeito do assunto, e por que voltou com força total? E isso aí não está, né, tanto jovem quanto o adolescente, os cuidados que não tem. A gente tem, assim, apesar de se falar tanto no uso preservativo, desses cuidados, infelizmente ninguém gosta de usar.
Então, a gente está vendo uma mudança, essas doenças, elas mudaram o cenário delas. Então, nós não podemos hoje pensar mais em público-alvo de maneira tão restrita, porque o público que vai ser cometido pelas doenças pode ser todo mundo, assim, entendeu? O que mais assim levantou a questão da sífilis no Brasil foi o diagnóstico de sífilis gestacional, entendeu? Eis a questão. Então, isso para nós é um calcanhar de Aquiles. Nós tivemos, assim, infelizmente, uma epidemiologia ruim para a nossa 12ª regional, que envolve o município de Umuarama e os adjacentes. Eu trabalhei um período numa cidade vizinha aqui, Umuarama, e nós tínhamos uma incidência grande de sífilis gestacional. Então, assim, a gente ficava em cima, né? Então, todo um protocolo muito bem estabelecido pelo Ministério da Saúde. Inclusive, as pessoas gostam de reclamar tanto do SUS, do Ministério da Saúde, mas tem coisas que no Brasil servem de modelo para o mundo inteiro. Então, assim, esses protocolos já pré-estabelecidos, eles, assim, fazem uma diferença muito grande. Então, a gestante que ela entra hoje no serviço público inicial para Natal, vai fazer um acompanhamento com o enfermeiro e com o médico. Então, tem uma carteirinha, são feitos vários exames no início para Natal, então, para identificar. E um deles é a VDRL. Então, se positivo, vai ser tratado, acompanhado pela atenção primária e também em Umuarama tem o ambulatório de alto risco, né? Agora a gestante, por exemplo, infectada, Uhum. como que é o tratamento? Não vai afetar o feto? Não. Vai afetar o feto, ela com a doença em curso. Então não vai Não vai afetar o feto, tratamento, no caso, os medicamentos, Não. tudo que ela vai tomar, não tem? Não, já é protocolar. Né? Nossa. Então, assim, nas ciências da saúde, assim, a gente acaba, mais na medicina, né? Tudo para nós é evidência, né? Para nós é evidência. Estava tendo uma jornada de psiquiatria no final de semana e um professor lá, um psiquiatra, falando que nós médicos temos que nos basear naquilo que o outro faz, como eu trato, entendeu? Nós devemos basear nos níveis de evidência. Então, e o tratamento para sífilis tem uma evidência alta, entendeu? De seguridade. Então, a gente tem uma segurança nisso aí. Agora, não podemos, né, sentar e ver a gestante sifilítica e não fazer nada. Isso não pode, isso é inaceitável, inadmissível, então tem que ser tratado. E infelizmente, assim, a população muitas vezes, apesar de tudo estar aí, né, livre, ser gratuito, eu já tive gestante, por exemplo, eu tive que ir na casa dela buscar ela fazer o medicamento. E ela ciente que estava portando da doença, entendeu? Então é complicado, não é tão simples assim. E eu vejo a luta aqui de Umuarama, eu vejo a luta assim da equipe de enfermagem, né, assim aqui de Umuarama, buscando melhorar esse quadro, não desmerecendo os meus colegas médicos, mas assim, eu vejo as enfermeiras que estão à frente de algumas atividades assim com uma luta, uma perseverança muito grande. Eu até trago o nome de uma que eu acho uma pessoa muito especial, que é a Vivian, acho que se não me engano ela é chefe da regional, não me engano não, ela é chefe da regional. E ela tem uma preocupação grande com isso, né? Porque isso aí acaba fortalecendo a mortalidade, né, neonatal. Imagina, que para nós é uma coisa também que nós não moramos num país onde a mortalidade neonatal tem que ser bem vista, né? Sempre. Não, isso também não é legal. O que você gostaria mais de falar sobre sífilis, por exemplo? Assim, Depois uma nós vamos mudar de coisa, assunto. o que é bacana falar sobre sífilis é que a porta Tem de vacina? entrada, nós Não. temos o rastreio, né? Então, assim, a porta de entrada são as UBSs, nós temos o teste rápido, né? O teste rápido que é o VDRL, para sífilis. Então, o teste rápido ele também ele faz o rastreio, né, da sífilis, da hepatite e do vírus HIV. Dá para fazer em postos de saúde. Em postos de saúde. Então, a porta de entrada são as unidades básicas de saúde. Então, está lá à disposição. Cada unidade tem o seu fluxo, então tem o dia certo para fazer esse teste rápido, né? Então, se positivo, a gente vai ampliar a pesquisa e vai direcionar a terapêutica. Então, o paciente, a atenção primária dá esse suporte e assim, o SUS fornece a investigação e tratamento. Ótimo, isso é ótimo. É muito bom. Bom, agora nós vamos passar para outro problema também, que é a gonorreia. Tão falada da gonorreia. A gonorreia, ela já é uma doença assim, de uma visibilidade bem mais clara, né? Então, ela se apresenta com uma produção de secreção purulenta mesmo, uretral, né? Tanto em homens como mulheres. Eu estava de plantão um dia no hospital e assim, recebi um paciente que ele foi por conta de um edema escrotal. Então, a reclamação dele é essa.
Então, no estágio mais avançado, pode fazer um edema escrotal mesmo, né? Então, fazendo parte do exame ali, a gente faz uma expressão, né, que a gente aperta o pênis, né, e vai apertando, então faz aquela expressão purulenta mesmo. Sai secreção purulenta. Então, é muito visível, né? Muito visível. E é mau cheiroso também? Tem o cheiro desconfortável, né? Então, assim, talvez não tanto como outras doenças que têm secreção purulenta, né? Sim. Mas tem um cheiro característico, então é mais visível, né? E uma doença também com o mesmo propósito e a mesma forma de contaminação, né? Também uma doença sexualmente transmissível, né? E uma forma de você prevenir isso daí é usar preservativo. Tanto para sífilis como para gonorreia, prevenção é o uso de preservativo. Então não tem como a gente ficar fugindo dessa realidade, né? Eu gosto muito do Dr. Ricardo Perse, que ele é infectologista do município, eu acho faz parte uma do pessoa programa. extraordinária. Ele sempre, né, fornece umas palestras para o pessoal da rede pública, e teve uma palestra que ele falou, ele finalizou que a melhor forma de prevenção é a monogamia. Então, se a gente parar para pensar sem critérios aí de preconceito ou, né, valores pessoais de cada um, mas de um modo geral, quanto mais parceiros se tem, mais propenso você fica mais a riscos ter você a corre. doença, né? Então, de certa forma, é uma maneira de conter também, né? Essa questão de número de parceiros e as possibilidades de contaminação. Então, a gonorreia também é tratável e a medicação também é ofertada pela rede pública. A porta de entrada também pode ser as unidades básicas de saúde, entendeu? E facilmente tratável, né? Eu só não gosto assim, por exemplo, quando eu recebo um paciente desse num plantão, né, como sou médico da UPCAM, a gente recebe na porta lá, eu medico e faço uma cartinha. E aqui em Moarama, os médicos da atenção primária, nós temos um contato muito direto, temos um grupo de WhatsApp, né? Então facilita a gente contato com o colega e fala, ó, orientei um paciente seu da tua unidade básica a te procurar para dar seguimento ao tratamento da gonorreia, entendeu? Ai, bacana. Então existe isso. O Moarama tem umas coisas muito boas, assim. É um trabalho dessa gestão que está fazendo diferença. Bom, e HIV? Bem, o HIV, acho que a primeira coisa que a gente fala com o HIV que é legal é assim, não pega no toque, né? Ninguém vai transmitir HIV abraçando, pegando na mão. Eu falo isso para meus alunos também, então não podemos ter essa mentalidade, É uma doença que hoje a incidência de mortalidade e morbidade dela diminuiu bastante, graças ao tratamento, né? O Brasil, se não me engano, se não é o único país do mundo, deve ser o segundo país do mundo que oferece de maneira gratuita o tratamento do HIV. Entendeu? Os outros, né, nos Estados Unidos, custa uma fortuna. Mas então assim, é uma doença que a pessoa não vai transmitir para outra através do toque, né? É também sexualmente transmissível, né? Então esse é o risco. Podemos prevenir usando preservativo. De novo a história do preservativo, por isso que se bate tanto nessa mesma tecla, por isso que fica nas unidades básicas de saúde lá as caixinhas para distribuir o preservativo. Verdade. Né? Mas uma vez assim diagnosticado, né, em Moarama, por exemplo, vamos supor que seja pelo teste rápido, já tem um fluxo certinho para onde vai. Então, todo paciente com diagnosticado, seja na unidade básica de saúde, seja nos hospitais, que pode acontecer também, de fechar o diagnóstico dentro do hospital, né, de acordo com o quadro clínico do paciente, nós temos um fluxo, né? E hoje aqui em Moarama nós temos o ambulatório de IST e tem o manejo do HIV mesmo, e quem coordena isso daí, medica os pacientes, é o Dr. Ricardo Perse. Então, esse fluxo em Moarama é muito bem estabelecido. Então, é uma doença que ela não tem cura até o presente momento, né? Mas ela tem tratamento. Então, você vê pessoas aí com diagnóstico fechado há mais de 10 anos, que está tocando a vida normalmente, tomando o remédio de maneira correta. Muita gente acha que o HIV vai para AIDS. Na verdade, já te perguntaram isso? Já, essas perguntas, mas qual a diferença, né? Então, o HIV é o vírus, né? É um retrovírus, e agora a AIDS não, a AIDS é a própria doença em curso, entendeu? Com todo o seu, sua manifestação, você pode ter pacientes portador do vírus do HIV, e normalmente os portadores do vírus do HIV, aqueles mais antenados, eu falo que eles entendem mais HIV do que a gente, entendeu? Porque se eles ficam lendo tanto, né? Aí ficam buscando entender. E então, agora aqueles que, né, às vezes não estão se tratando de maneira correta, tem uma carga viral muito elevada do vírus e ficam imunologicamente mais comprometidos, porque é uma doença de desarranjo imunológico, então ele acaba ficando propenso a essas manifestações clínicas. Então, às vezes a gente pega, por exemplo, o jovem ou mais velho com uma pneumonia,
algumas manifestações diferentes daquilo que são cotidianas. Baixa resistência. Baixa resistência. Então, assim, e logicamente que quanto mais jovem, de acordo com o quadro clínico se apresenta, a gente já levanta aquele lebre pensando em doenças do componente imunológico. E o HIV faz parte do contexto, né? E é importante falar que o HIV também é um teste rápido, né? Você está lá, HIV, VDRL, hepatite, testes rápidos feitos na unidade básica de saúde. Isso, né? Tudo que a gente está falando aqui, parceiros, né? Então, tenha uma pessoa só, e também se não tiver, use camisinha então. Use camisinha, né? Tem infelizmente... As mulheres eu sei que elas não gostam. Mas então faça com que o homem... Porque é meio desconfortável, né? É meio desconfortável. Para o homem é mais fácil, né? Para o homem é mais fácil. E existe toda aquela questão do tabu envolvido, o que é muito ruim, né? Essa questão do matrimônio, né? O preservativo é entrar dentro do contexto matrimonial. A mulher pedir para o marido usar um preservativo e ele aceitar, né? É difícil. Então é difícil. Por que isso agora, mulher? Já tivemos, assim, já tive paciente, eu tenho paciente até hoje, assim, que a gente faz acompanhamento, é soro positivo, né? A doença está estável, mas foi trazido pelo cônjuge, né? Então, o cônjuge não estão juntos mais. Então, isso é de cada um também, né? Mas, então tem esse detalhe. Mas, de qualquer maneira, aqueles que estão mais soltos no mundo aí, entendeu? Eu até brinco, falo, quando tem essas festas universitárias, a gente fica mais preocupado, né? Joia é igual aumento da incidência de gonorreia, sífilis, DST e por aí vai. Aí a gente fica já preocupado que vem depois. Carnaval, aumenta a incidência. Por isso que as campanhas são tão intensas, porque aumenta a incidência de tudo. De gestação, de ST e por aí vai, entendeu? Quando chega a época de carnaval, eu já fiz essa matéria, depois que passou a matéria falaram assim pra mim, se chega no posto, você já vê lá, já de entrada, você vê lá uma bacia lá de camisinha, isso, preservativo, né? Ela falou assim, isso é incentivo, não tem que existir o preservativo, porque isso é incentivar o jovem a atrair ou coisa assim, ou... Eu já ouvi muito isso. É como a vacina do HPV para as meninas, né? Então, assim, a gente ouviu muitas críticas em relação a isso, críticas como essa. A gente teve um enfrentamento até de uma ordem religiosa, de segmentos religiosos. Que está incentivando o sexo, você vai vacinar, né? vai incentivar. Não, a gente previne. Ninguém vai incentivar, eu acho que um profissional vai ficar falando, nossa, tem que fazer sexo é bom. Saudável. Que sexo é bom, todo mundo sabe. Sim, sexo, mas o sexo saudável. Faz parte da vida adulta. Então, assim, eu acho que isso é uma questão particular de cada um. Cabe a nós, profissionais da área da saúde, cabe a você que pode propagar informações, disseminar a importância disso daí, de prevenção, né? De usar o preservativo, de fazer uso da vacina do HPV. Então a gente previne coisas, né? A gente quer que a incidência diminua. Até por uma parte financeira também, porque isso gera um custo muito grande para o Estado. Isso gera um custo enorme para o Estado. Mas além dessa parte financeira, é questão de saúde mesmo. É questão de saúde. Porque assim, ver uma pessoa ali no leito e cursando já com a sua terminalidade, com doenças de fundo imunológico, não é uma das coisas mais apresentáveis. Eu falo que assim, nós tivemos aí ao longo do... Acho que a AIDS veio na década de 80, né? Então assim, eu me lembro, eu sou de 77. Então ali nos meados de 87, 88, teve novela que abordava o tema, era um tabu horrível. Depois entrou na década de 90, aí tinha o grupo de risco, que enfiava os homossexuais no meio. Hoje não tem mais grupo de risco, não tem mais o grupo de risco, todo mundo é risco. Todo mundo é risco. Todo mundo é risco. Existe a população alvo, né? Mas assim, não existe que sem um grupo de risco específico. Então mudou-se muita coisa. Tem um filme que eu acho fantástico, chama-se Filadélfia, com Tom Hanks, que até levou ao Oscar lá. Um filme muito sensível, por sinal, e aborda uma temática ética de um rigor muito valioso, né? Então, assim, a gente tem que mudar o pensamento. Ninguém vai incentivar o outro a fazer sexo. A gente quer que o outro faça sexo, é particular de cada um, mas desde que seja, né, esteja prevenindo possíveis doenças, né? Porque eu sempre falo que é bem melhor nós aqui falarmos de prevenção do que da doença instalada. Né? E assim, e o Brasil vem mudando esse panorama, né? Até os cursos de medicina hoje a gente vem formando médicos assim com essa proposta. A própria Unipar mesmo, a linguagem é essa, é formar o médico com um olhar preventivo.
Nós teremos pacientes com doenças em curso, com certeza. Mas é bem melhor a Mas gente poder tem falar que de prevenir, prevenção, prevenção, prevenção. Sem né? cansar. Exatamente. Sem cansar. Vamos bater no martelo, bater na tecla o tempo todo, ficar Quem sabe você marretando. enjoa e você muda. Tenta ouvir, fala, deixa eu ouvir esse povo, deixa eu ver. Ouço tantos povos falar, deixa eu fazer já isso, já que eles falam tanto assim. Doutor, fica à vontade com as suas considerações. Deixa tua mensagem para esse povo, que às vezes precisa tanto, né, de uma palavra. Eu acho assim que fica uma mensagem muito valiosa para nós, que é prevenir. E tem um chavão, né, tem um clichê que prevenir é remédio, né? E a gente tem que aproveitar aquilo que está aí à disposição e que é ofertado de maneira gratuita. Então, qualquer dúvida que se tem em relação a como vai prevenir, o que pode ser feito, pode procurar a tua unidade de base de saúde mais próxima. Então, assim, o Morama tem várias unidades básicas de saúde, o pessoal está lá à disposição para poder acolher vocês. Não tenho dúvida quanto a isso. É isso aí. Recado dado com o Recado Dr. dado. Iquimar Martins, né? Venha sempre que você tiver alguma novidade a respeito Ótimo. do assunto, porque a sífilis hoje, ela é muito comentada e ela está aí, ó, tá assim, ó, toda faceirinha. Então vamos cuidar, gente. Prevenção é o melhor remédio sempre. Obrigada. Eu agradeço. Que Deus o abençoe. Amém. Obrigada por ter vindo mais uma vez. Eu agradeço o convite. Ele virá Tchau. mais vezes e falando, claro, sobre saúde e prevenção. Ótimo. Eu fico por aqui. Eu volto já já com vocês, porque nós temos Sicredi, tá bom?